que nos move vai além da energia. Nascemos do desejo de estar ainda mais próximos de nossos clientes, formando um só time com know-how para oferecer as melhores soluções em energia, que promovam maior economia, eficiência e segurança energética, sustentabilidade e competitividade. Afinal, onde tem energia, tem um jeito melhor de usar, gerar e comercializar. Inovamos sempre para garantir a economia e o desempenho que nossos clientes precisam. Somos a CPFL Soluções. Bom dia, seja bem-vindo. Eu sou Adriana Guidi, gerente da FIE, e hoje estamos com a CPFL Soluções e vamos trazer para vocês o foco para uma premissa necessária para quase todos os negócios, que é a de manter a produção sempre funcionando e com a maior eficiência e economia. Para isso, tenho o prazer de estar aqui com um super especialista da área, Eberson Muniz, da CPFL Soluções, que vai apresentar para vocês sobre a importância das manutenções nas instalações elétricas industriais. Mas faço questão de apresentar. Eberson Muniz, atualmente é consultor técnico na diretoria da CPFL Soluções. Está no setor elétrico desde 2007, tendo atuado nas áreas de geração de energia, com a elaboração de projetos de geração híbrida, sistemas fotovoltaicos e projetos de sistemas de proteção e gerenciamento de obras. Bem-vindo, Eberson, é um prazer estar aqui com você. Deixa eu só, antes de passar a palavra para você, eu quero apenas dar um recado aqui para a nossa audiência. Nós vamos seguir com a apresentação do Eberson, mas vocês podem nos enviar perguntas. O Eberson vai responder aqui mesmo ao vivo. Para isso, nos envie as perguntas através do recurso do Zoom, do Q&A, e se quiser, se identifique com o seu nome e empresa, que a gente cita ao levar a sua pergunta. É isso. Obrigada, Eberson. Ficamos com você. Adriana, bom dia. Eu agradeço, né? Agradeço a presença de todos aqui, de forma virtual. Eu vou compartilhar com vocês o material, né? Para dar subsídio ao nosso bate-papo aqui em relação à importância das manutenções na indústria, né? Então, um minutinho. Bom, vamos lá. Inovar é repensar a sua energia. O que nos move vai além da energia, né? É aplicar todo o nosso conhecimento a favor do crescimento das pessoas, regiões, país e principalmente negócios. É criar soluções que entreguem valor, não como moeda, mas como prioridade. É levar a energia que traz a competitividade e sustentabilidade. É apoiar o seu negócio para que ele seja referência e gere frutos. Somos parte do maior grupo do setor elétrico mundial, a State Grid. Temos 108 anos de história e desde janeiro de 17, o grupo faz parte da State Grid. Tá? Falando um pouco sobre a State Grid, ela está como quinta maior empresa no ranking da Fortune Global, né? Possui 1,6 milhões de colaboradores, né, ao redor do mundo, né? 88% do território chinês é atendido pela State Grid, cerca de 1,1 bilhões de pessoas, né? Nós temos como pilares a integridade, a inovação, a dedicação e o comprometimento. Alguns países que a State opera, né? Austrália, Brasil, Filipinas, Geórgia, Grécia, Hong Kong, Itália, Portugal, recentemente Chile, né? Cerca de 12 bilhões investidos no setor elétrico brasileiro, tá? É a fonte em 20. Trazendo um pouco para a CPFL, esses 8 anos de história, 108 anos de história, né? Um dos maiores players do setor elétrico privado brasileiro, líder em energias renováveis, com maior capacidade instalada em operação hoje, destaque no segmento de comercialização para consumidores livres,
um pouco dos nossos negócios, né? Então, a CPFL Energia, ela atua ali diretamente no segmento de distribuição, com mais de 10 milhões de clientes nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na parte de geração, temos ali 4,3 GB de capacidade instalada, sendo que dessa capacidade instalada, 98,3 vem de fontes renováveis. É o terceiro maior gerador privado do país. Em comercialização, somos pioneiros e líderes, né, em fonte incentivada, e temos hoje mais de 2.000 unidades consumidoras atendidas. Em serviços, que é o foco aqui da nossa apresentação, atuação destacada em serviço de engenharia, com mais de 150 obras de subestação e linhas de transmissão concluídas em 2020. Né? E nesse caso aqui, além da construção, a gente vai abordar, que é o tema principal, a questão dos serviços de manutenção. Né? Também atuamos no segmento de eficiência energética e geração distribuída. As nossas soluções, elas estão pautadas ali no Mercado Livre, na gestão de energia e na infraestrutura e serviços em energia. Essa é a CPFL Soluções. Um pouquinho dos nossos números, né? Dentro da área de serviços, né? Nós estamos completando 18 anos de história, temos 3.500, né, MVA instalados, mais de 600 quilômetros de linha de transmissão, coincidentemente de distribuição, né? Uma frota de aproximadamente 670 veículos, entre frota de veículos leves e pesado. Estamos com 22 bases operacionais distribuídas estrategicamente nas áreas de concessão do grupo, e temos hoje mais de 3.000 colaboradores, né, diretos atuando na CPFL Serviços. Dentro dos serviços de infraestrutura, né, nós destacamos 4 principais, que são as linhas de transmissão, as redes e cabines de distribuição, quando a gente fala de média tensão, as subestações, tanto de alta tensão quanto de média tensão, e a operação e manutenção propriamente dita, né, que a gente destaca aqui, para a gente abordar à frente com um pouco mais de detalhe. Entrando aqui no foco, né, do nosso bate-papo, da nossa apresentação, né, que é a importância, né, das manutenções na indústria, eu destaco algumas atuações, principais atuações, que é dentro do segmento de preventiva, né, a gente vai tratar no detalhe um pouco mais à frente, de preditiva, corretiva, a linha viva, que é fundamental, e a engenharia de manutenção. Ok? Vamos lá. Para quem é indicado, né? Então, dentro do nosso portfólio de clientes, hoje, nós temos a indústria, as renováveis, né? São empresas de geração também que necessitam ali de obras de infraestrutura eletroenergética, bem como da manutenção desses ativos, né? O comércio, né? E as concessionárias de energia também, tá? Entrando agora num conceito da manutenção preventiva, né? Ela é realizada para reduzir ou evitar a falha de um equipamento, né? Obedecendo um plano de manutenção previamente elaborado. Por quem? Pelo fabricante. Ele que vai determinar seu ciclo, ele que vai determinar o período, né, do qual determinado ativo precisa de uma intervenção ali para que se possa evitar problemas futuros, né? Então, esse tempo ele é pré-definido, ok? A aplicação a quem? As subestações de média e alta, né? Nas cabines primárias, nas redes de distribuição, seja elas aérea ou subterrânea, e nas linhas de transmissão de alta tensão também. A vantagem, maior produtividade,
estende-se a vida útil dos equipamentos, a segurança dos colaboradores e a redução de custo. Tá? Em linhas, por exemplo, uma atuação aqui seria a substituição de determinada ferragem, cadeia de isoladores, a questão do aterramento, emendas, conexões, né? E esses serviços podem ou não ser realizados em linha viva, né? De acordo com a análise, de acordo com o ponto e com a necessidade ali do cliente para poder entender a viabilidade desse trabalho, tá? Bom, em relação à inspeção dessas linhas, o objetivo é verificar o estado geral, né? Para isso é utilizado recursos como binóculo, cone terrestre, drones também, né? Equipamentos que se fazem necessários visando detectar possíveis anomalias que possam impedir, por exemplo, o acesso à faixa de servidão, análise visual de vegetação para verificar se necessita ali de uma poda, né? Ou alguma intervenção que venha a atrapalhar ali a faixa de servidão, ok? A inspeção detalhada, com escala em todas as, na verdade, se faz escaladas em todas as torres, né? E essa é uma inspeção minuciosa do estado dos seus componentes, como ferragens, isoladores, cabos, entre outros, principalmente as conexões e emendas, tá? Manutenção preditiva. Essa eu acho bem interessante, porque, na verdade, ela é uma manutenção baseada no estado do equipamento. É utilizado recursos, né, tecnológicos, né, para se coletar dados na tentativa, estudar, analisar esses dados, na tentativa de definir o estado futuro de um determinado equipamento, conjunto de equipamentos ou de um sistema, né? Aqui a instrumentação é fundamental para a coleta desses dados e equipamentos específicos também, né? Aqui, na base, o que se tem? Tem informações que você coleta, cruza essas informações para que o resultado dessas informações, o gestor ali daquela área, tenha condições de tomar decisões antecipadas, visando uma intervenção, né? Para que aquele equipamento não venha a gerar uma corretiva, por exemplo. Ou seja, você vai usar recursos tecnológicos, inteligência ali, para tomada de decisão, tomar a decisão e ter uma intervenção antecipada, né? Então, essa aqui, a preditiva, ela é fundamental. E aqui, você tem alguns tipos, né? Que, por exemplo, análise com termovisão, ultrassom, análise de óleo dos transformadores, né? Análise de vibração para aqueles parques que têm máquinas rotativas, né? Rolamentos, é muito importante, né? A aplicação também, né? Nas subestações de alta e média, linhas de transmissão e redes de distribuição. Aqui para todos os equipamentos. E lá na frente, eu vou abordar um a um, né? Do que é feito nesses componentes, que compõem ali uma subestação, que compõem seja de alta ou seja uma de média tensão, ok? As vantagens: redução do tempo de parada dos equipamentos, a maior confiabilidade, porque você atua nele de forma antecipada, então você pode, sim, confiar um pouco mais nele, né? Ter ali essa visão porque você atuou antes do problema ser gerado por conta de uma análise, de um estudo que você fez em relação ao desgaste prematuro, em relação a uma possível falha futura, tá? Então, a confiabilidade é importante. Melhor performance dos equipamentos e, né, da unidade fabril como toda, e a redução de custos com paradas desnecessárias, no caso de uma falha, de uma quebra mesmo, né, de uma falta do equipamento. Tá? A manutenção de linha viva, que eu comentei nos slides anteriores, né, ela é realizada sem o desligamento da energia. O ideal é que seja de maneira preventiva e regular. Teria o método à distância, né, aplicado em tensões 230 kV,
onde o eletricista permanece afastado das superfícies energizadas e utiliza ferramentas isoladoras para exercer a sua atividade ali, né, de rotina. E o método ao potencial, aplicado em altas tensões, onde o trabalhador precisa ficar bem afastado, né, de áreas energizadas, com uso de uniforme anti-chamas. Temos também o método de contato, mas o método de contato ele é mais utilizado na baixa tensão, aonde utiliza-se ali de luvas isoladoras, né, para poder realizar os seus trabalhos, tá? As aplicações, além das subestações, manutenção preventiva e corretiva nas linhas, as linhas de transmissão, tá? E subestações também, as entradas, chaves. A principal vantagem da linha viva é que você evita o desligamento ou parada da unidade fabril. Essa é a principal vantagem. E parar a unidade fabril resulta, né, na parada de produtividade. Então, é uma metodologia muito empregada pelas grandes indústrias, né, a fim de evitar esse desligamento e continuar a sua produção. A manutenção corretiva, essa é aquela não planejada, né? É a correção de uma falha de modo aleatório. Parou, né? Então, não há tempo de preparar, de planejar, você tem que correr e resolver. Essa é a corretiva, né? Quando é planejada, falha a condição anormal da operação de um equipamento e a correção depende de uma decisão gerencial, em função de acompanhamento preditivo ou pela decisão de operar até a quebra. Aqui, um aquecimento, por exemplo, num determinado terminal é verificado pelo colaborador, né? Mas toma-se uma decisão de, por exemplo, continuar ligado, continuar fornecendo. Então, aqui é bem gerencial, né? E tem aquela que, como eu comentei, que é não planejada, o terminal aqueceu e explodiu, né? Rompeu. Então, é uma situação da qual você precisa correr contra o tempo, né? Você, por exemplo, tem tipos de manutenção os mais comuns, que eu citei, a retirada de pontos quentes, podendo ser em linha viva ou não, troca de equipamentos de alta tensão, média ou baixa, cabos, né? Painéis, retirada de pipa e subestação, isso também pode ocasionar problemas sérios, né? Aplicação, subestações de alta e média, linhas de transmissão, rede de distribuição, bem como nas instalações internas de distribuição em baixa tensão, que chega-se até a alimentação dos equipamentos, né? A vantagem, correção da falha no menor tempo possível. Quando se fala de corretiva, é a mesma coisa que eu tratar o tema assim, eu tenho que correr contra o tempo. Do contrário, eu tenho uma série de consequências desastrosas ali para produção, perda de matéria-prima, enfim, né? Segurança também fundamental nesse tema, ok? Falar um pouco da engenharia de manutenção. É o conjunto de atividade que permite, né, você agregar confiabilidade e, com isso, garantir disponibilidade. É deixar de ficar consertando. Você vai trabalhar com uma inteligência ali, né? Para aquele determinado tema, para aquela determinada produção, para aquele determinado sistema, né? Conviver com problemas crônicos. Então, a engenharia de manutenção faz com que você tenha um convívio cada vez menor com esse tipo de problema, porque você vai atuar de maneira antecipada, você vai estudar, diagnosticar, né, causas e efeitos e gerar relatórios ali, gerar documentos que vão te auxiliar, né, na melhora de padrões e sistemáticas na rotina daquela indústria. Desenvolver a manutenabilidade aqui, né, que na verdade dar o feedback ao projeto, interferir tecnicamente em compras, né, de componentes, né, direcionar ali para qual determinado tipo de aplicação, qual componente é mais adequado, né, e sempre com um olhar voltado
para o resultado positivo da manutenção. Então, é uma inteligência aplicada à rotina de manutenção. E ela deve ser contínua, sempre seguindo também o ciclo de melhoria contínua. Tipos de manutenção: subestações de alta, média, linhas de transmissão, redes de distribuição aérea e subterrâneas também. Vantagens, né, de aplicar a engenharia de manutenção. Maior segurança é a principal, né, principalmente para os trabalhadores e frequentadores, né, como fornecedores, pessoas que andam naquele ambiente, né, além dos colaboradores também, né? Redução de custo, seja com perda de energia, perda de matéria-prima, né? Aumento da vantagem competitiva daquele negócio e confiabilidade operacional. A importância da manutenção nas indústrias, que é o tema aqui da nossa discussão, né? A manutenção ela é fundamental para quaisquer tipos de instalações, seja residencial, predial, né, no comércio, mas a indústria ela tem uma característica peculiar, porque ela tem uma estrutura bem mais complexa, né? Então, a manutenção se torna obrigatória, não é opcional, ela é obrigatória. As operações de rotina na indústria, ela requer disponibilidade, previsibilidade, eficiência, a entrega também, né? A entrega do insumo ali, produto ou serviço final, né? E segurança das pessoas. Por isso, é essencial e imprescindível que se faça um planejamento, né? Com controles adequados e detalhados para as manutenções dos ativos industriais. Isso é fundamental. Um pouco do escopo dos serviços, né, nosso, nós atuamos na operação assistida de novas instalações, né? São operações ali após a energização, a primeira energização, né? Em caráter de garantia, né? Então, se faz ali geralmente nos primeiros 30 a 60 dias a pedido do próprio cliente. A operação de sistemas elétricos, aí sim, já é uma atuação que você vai fazer para sistemas já energizados, já em funcionamento, né? Caso o cliente não tenha ali uma equipe dedicada àquele sistema que ela implementou. A operação de sistemas e equipamentos em linha viva, geralmente é feita a solicitação para que se faça uma manobra ou outra e dê condições, seja a equipe do cliente, né, local, ou nós atuarmos naquele segmento que a gente abra ali um jumper, que a gente desenergize, mas que não comprometa a operação final do cliente, tá? E os atendimentos emergenciais. Esse procedimento contempla também diagnóstico preliminar, né? Apesar de estar emergencial, não significa que houve a falha ou a parada, né? Às vezes é chamado, como eu dei aquele exemplo do ponto quente, para se fazer um diagnóstico. Por que esse ponto está quente? É um mau contato, uma oxidação, né? Um problema na terminação, na isolação. Então, se faz o diagnóstico e depois se prepara para fazer a intervenção. Tá? Bom, nas subestações, os principais equipamentos e pontos de manutenção, aqui eu trouxe exemplo da 69, mas cabe para 88 kV, para 138, para 230, né? Cadeia de isoladores, para-raios, né? Seccionadora, os transformadores de corrente potencial, os disjuntores, transformadores, malha de aterramento, retificador, né? O banco de bateria, que é o coração do sistema de proteção, né? O SPCS. Então, tudo isso está ali, tem a necessidade de ter um cuidado especial, de ter um olhar especial para que a operação não seja comprometida. Na menor do que 34, então aqui estamos falando de subestação de média tensão, né? Para-raios, seccionadoras, TPs, TCs também, né? Os disjuntores, o transformador de potência, os cubículos, né? Os cubículos de média tensão, barramentos desses cubículos, né? Relés de proteção também. Na casa de comando, então tem lá também intervenções na casa de comando, como eu citei,
os cubículos de média, que vão distribuir essa alimentação ali ao longo da fábrica, né? Os barramentos, os relés de proteção, disjuntores, seccionadoras, os retificadores, né? Que geralmente eles ficam ali também na casa de comando, banco de bateria, tá? Toda a parte de pintura, toda a parte de conservação dessa edificação também é importante, sinalização, proteção, né? Tudo isso se faz necessário. Agora, principais serviços de manutenção. Eu vou trazer aqui o para-raio, por exemplo, onde já são feitos os ensaios, né, de resistência, né, para isolação. Na seccionadora, né, a parte dos contatos também, avaliação dos contatos, isolação, né, nos transformadores de instrumento, né, a relação de transformação, a resistência de isolação, resistência dos enrolamentos, tá? Em disjuntores, resistência dos contatos, resistência de isolação. Os transformadores de potência, ensaio de resistência de isolação, a relação de transformação também é muito importante, fator de potência, aqui análise de óleo, de emissão de gases, né? Quando a gente já entra mais um pouco para a preditiva, também é fundamental. Né? Calibração de relés, né? Teste de trip, picape, os testes de instantâneo, de atuação instantânea e temporizadas, né? Bem como a sua análise da oscilografia também é fundamental, né? Cabos e barramentos, né? O high-pot, teste de isolação, ensaios de resistência, né? Também da isolação, verificação de contatos, né? As malhas de aterramento, avaliação das conexões, da resistência de aterramento. E trazer um pouco agora, dentro desse universo, né, de serviços que nós atuamos, seja na preventiva, na preditiva, na engenharia de manutenção ou na linha viva, as nossas modalidades contratuais, né? Nós temos o contrato pontual, que é uma modalidade a qual a nossa equipe realiza o escopo de serviço em visitas únicas, sem periodicidade, né? Contra um pagamento único. Fala-se única, mas pode ser ali uma intervenção de 1 ou 2, 3 dias, enfim, mas é um contrato pontual. Entretanto, nós também temos os contratos plurianuais, né? Esses aqui são muito interessantes no sentido de se fazer ali um planejamento de manutenção. Aí nós temos, sim, um time especializado que pode auxiliar, né, a indústria a desenvolver um plano de manutenção conjunta através dessas modalidades que eu já citei e traduzir isso a um contrato plurianual, que ele pode ser por 1 ano, por 2 anos, mas que englobe o pacote dessas análises, né, todas essas entregas que eu comentei, a fim de garantir a rotina de operação, a segurança, a confiabilidade, né, a disponibilidade, enfim. E esse, sim, tem intervenções ali, tem ações periódicas, né, que deve ser tratada, deve ser acordada, né, entre o cliente final e a CPFL Soluções, né? Mas até o desenvolvimento de um planejamento de como seria uma rotina mais correta plurianual, as nossas equipes, os nossos especialistas podem, né, desenvolver isso em conjunto com o cliente para que se depois faça-se, sim, a emissão de uma proposta. Tudo bem? Bom, então, os meus contatos, né? Eu vou passar a palavra para a Adriana, né? Para a gente já entrar na questão das perguntas. Fiquem à vontade, né? Talvez a gente não consiga responder todas, mas a gente coloca aí o compromisso de responder e enviar via os contatos de vocês, tá? Muito obrigado. Perfeito, Eberson. Obrigada, uma aula aí sobre manutenção, foi ótimo. Temos algumas perguntas. Eu queria começar com uma que eu achei bem interessante, para não ter o nome da pessoa, mas vamos lá. Na sua opinião, quais são as principais consequências de não ter um plano de manutenção estruturado? Bom, vamos lá, Adriana. A indústria, né, como eu comentei, ela tem uma complexidade, né,
em seu sistema, em sua rotina, diferente de uma residência, né? Na residência, às vezes, a gente deixa ali para depois, né? Mas as consequências, às vezes, você tampa ali e ali fica. Na indústria, não. Na indústria precisa, sim. Precisa ter um plano, um planejamento, um controle de manutenção, né? Por quê? Principal efeito, eu julgo mais importante, é a segurança das pessoas, né? Algo funcionando mais ou menos a 90% é algo que coloca as pessoas em risco, tá? Além disso, como todo negócio, se vive de lucro, receita. Uma parada inesperada por uma falta de planejamento, por uma falta de manutenção, vai trazer gastos desnecessários. Além dos gastos desnecessários, você vai ter uma perda de produtividade. Perda de produtividade é diretamente ligada à perda de receita, né? E como você teve mais custos, né, atribuídos, você tem que manter a margem. E para manter a margem, você vai ter que elevar o preço do seu produto final. É aí que vem associado a perda de competitividade, né? Então, é isso, você não ter um plano estruturado de manutenção, essas são as principais consequências. Tá ótimo, Everson, obrigada. Ainda dá tempo, quem quiser fazer mais perguntas, só enviar através do Q&A. Temos outras perguntas, deixa eu levar uma segunda pergunta. Quem fez foi o Flávio Vison, acredito que é assim que se pronuncia, da empresa Sulbras. A pergunta é, na CPFL Soluções faz avaliação de SPDA? Digo isso para fazer uma avaliação criteriosa na empresa. Essa é a pergunta que o Flávio me trouxe, Everson. Obrigada, Flávio. Sim, fazemos, né? Nós contamos com um time altamente especializado, tá? Tanto na área de preventiva como de preditiva, como eu comentei, com equipamento, né, instrumentos da mais alta qualidade, né? E principalmente equipamentos que permitem rastreabilidade e confiabilidade no sentido de aferição. Nesse mundo de manutenção, né, os instrumentos que são utilizados para se calibrar, para se testar, para se avaliar, necessariamente devem ter ali uma rastreabilidade de aferição, para mostrar o quê? Que a informação que aquele determinado instrumento vai me soltar ou vai me imputar, ela seja confiável. Tá? E, para isso, o nosso time de operações está altamente preparado. Perfeito. Vamos a outras perguntas. Bom, o comentário, né? O ideal é que a manutenção preventiva deva ser realizada com uma frequência determinada para que as instalações elétricas estejam sempre ok. A pergunta, qual é a frequência ideal para essas manutenções? E qual é o melhor tipo de contrato para as grandes indústrias? Excelente a pergunta. Essa pergunta é excelente. Eu vou responder ela em duas partes. Como eu comentei que a estrutura industrial ela é altamente complexa, ela é composta por determinados equipamentos que vão divergir de uma indústria para outra, né? Então, quando eu comentei que o ideal é que se faça um trabalho em conjunto de uma avaliação em campo para identificar os principais equipamentos, identificar o que é aquele parque industrial, né? Que aí contamos com a nossa engenharia de aplicação para fazer esse levantamento em conjunto com o time de operação, para aí sim determinar uma frequência em função daquilo que foi visto em campo, né? Porque aquilo é divergente. Uma empresa que tenha determinado tipo de produção diverge da que tem outra produção, né? Vai ter empresas que trabalham, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, com máquinas que não podem ter oscilação de energia em mais ou menos 2%. Tem empresas que já tem equipamentos ali que possam trabalhar com oscilações de mais ou menos 10%. Então, saber identificar esse tipo de equipamento e saber qual é a importância que você tem que dar a ele ali num planejamento, vai contar muito com as informações que se pegam em campo. Em cima dessas informações que se pegam em campo, com a equipe da indústria,
O time volta, faz uma análise minuciosa e traduz isso a uma proposta da qual vai ter ali a periodicidade determinada para que se tenha uma manutenção adequada na baixa tensão, na média tensão, né? No conjunto de baterias do banco de retificador, por exemplo, né? Mas basicamente é isso, é um trabalho de levantamento de campo para que se traduza isso num plano de manutenção e depois uma proposta. Prazo ideal, igual estava ali a segunda parte, né? A segunda parte estava dividida em duas também. Eu sou Isso, qual é a favorável, frequência? Desculpa. eu sou favorável na manutenção que se tenha, a indústria tenha contratos plurianuais. Por quê? O conceito de manutenção lá de trás, lá do século XX, por exemplo, é que manutenção é despesa, despesa na veia. Eu trouxe elementos aqui que mostram que você, pelo contrário, você tem que gastar sim na manutenção, mas para que você não perca competitividade, você tenha segurança, você produza e tenha a sua receita, ok? Então, isso é visto também com certo investimento. Então, eu tenho que fazer um investimento, eu tenho que olhar isso no tempo e contrato de 1 ano, contrato de 2 anos, vai mostrar o resultado que o time de manutenção, que o gestor de manutenção trouxe para aquela indústria naquele determinado período. Mas, para isso, é fundamental que se tenha um planejamento antecipado pelas duas partes, pelo prestador de serviço e pela indústria, para depois, sim, se traduzir numa proposta efetiva. Ótimo. Mais uma pergunta aqui, quem nos enviou foi o Júlio Siqueira. Bom dia, Júlio. A pergunta é, para as manutenções em linha, é feito a equipotencialização do manutentor com a tensão da linha? Acho que eu li correto. Há casos que sim, há casos que não. Tá ok? Há casos que é feito sim, há casos que você isola ele das partes energizadas, ele trabalha com equipamento feito à base isolante, para aquele determinado nível de tensão. Eberson, se prepara, temos algumas perguntas a mais. Mais uma pergunta, também não reconheço quem enviou. As empresas devem ter as manutenções em seu calendário e que são necessárias, e isso evita danos na produção e redução de custos. Essa ação deve ser entendida como um investimento e não como uma despesa, correto? É a pergunta de... Desculpa. Eu não, é anônimo, que eu não tenho Tá. o nome, né? Na verdade, é mais uma afirmação, né? Essa é uma ação que deve ser entendida como um investimento e não como uma despesa, correto? Acho que é. Isso. Exatamente esse é o ponto que eu comentei, porque a área de manutenção, ela é vilã. Ela sempre foi vista como uma vilã. No meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, nós trazendo esses elementos, é notório que você tem, sim, uma contribuição direta nos resultados finais da empresa. Mas, para isso, você precisa ter ali um estudo, porque você vai ter custo, né? E como o resultado, você sai ali de um... Vamos imaginar uma empresa que cumpra by the book na manutenção. O planejador, o gestor de manutenção, precisa fazer um planejamento, um estudo detalhado, mostrando os benefícios financeiros que aquele contrato pluri vai trazer para ele. Então, à medida que eu tenho ganhos, seja no meu resultado, na minha produtividade, enfim, tudo aquilo que a gente tratou, é um investimento. Correto. Mais uma vez, mostrando a importância, né, da manutenção, não tenho dúvida. Deixa eu levar mais uma pergunta que eu achei interessante. Quais são os benefícios diretos e percebidos no curto prazo, quando se tem um plano de manutenção estruturado nas indústrias? Não sei se você chegou a já comentar isso dentro das suas respostas. Então, o benefício direto é aumento da eficiência. É você fazer mais com menos, tá? Então, é aquilo, o resultado é você fazer mais com menos, fazendo mais com menos, eu aumento a minha receita, ok? A confiabilidade, ter um sistema confiável, saber que ele está disponível para você, vai direto mexer lá com o time de quê? De produção.
com aquela gerência de produção, falar, eu posso produzir mais. Se eu posso produzir mais, eu posso vender mais. Então, a disponibilidade também está associada, você saber que você pode contar com aquele parque. E, de novo, o principal, pode contar de forma segura. Você não vai levar a risco os seus colaboradores, associados, fornecedores que estão ali naquele ambiente o dia a dia. Nossa, Everson, nós estamos recebendo vários comentários aqui no Q&A, parabenizando pela apresentação. Muitas pessoas já estão passando o contato para falar com vocês. Depois nós vamos passar um a um desses comentários e vamos sim passar os contatos tanto do Everson quanto de vocês para o Everson, tá? Fiquem tranquilos. E muitos querendo a sua apresentação também, para depois disponibilizar, Everson. Mas vamos lá, as perguntas que ainda temos algumas aqui. Qual seria a vantagem da leitura remota de grandes consumidores e pequenos consumidores na visão da companhia? E seria possível desligar o consumidor à distância? Como? Vamos lá. Aí eu vou dividir também em duas. A leitura remota, eu acho ela fundamental, desde que você tenha um plano estruturado de manutenção dos seus ativos, né? Não dá para chegar a informação a toda hora no seu computador lá e você não saber como que está esses ativos em campo. Então, teve um movimento lá atrás de se colocar medidores em tudo, mas também não olhar para esse tudo. Então, na minha visão, era primeiro olhe o todo, certifique-se de que vai ter um plano de manutenção, que está tudo correto, e aí sim você coleta dados. Mas essa pergunta é interessante porque de nada adianta trazer dados, porque você vai gerar uma infinidade de dados. Eu falo que além de você gerar dados, você tem que aplicar inteligência a esses dados. Tá? E a inteligência a esses dados é que, de fato, faz a diferença. E isso independente se o cliente é de alta tensão, de média tensão ou baixa tensão. Porque a inteligência aplicada a esses dados, ela vai te dar diretrizes para que o gestor tome determinadas decisões, né? Então, além de trazer os dados, que eu sou totalmente a favor, tratar os dados, se possível, aplicando inteligência artificial. Hoje já temos mecanismos para isso, né? Já existem sistemas robustos para fazer isso. Então, a tecnologia está aí. Até eu tenho uma próxima pergunta que também tem um pouco com relação às ferramentas digitais. É do Fernando Petenel, espero ter pronunciado correto. Primeiro, ele diz, parabéns pela apresentação, sem sombra de dúvidas, a CPFL Soluções é um provedor de serviços de ponta. Aproveito para fazer também uma pergunta. Qual a visão da CPFL Soluções sobre a integração de ferramentas digitais na manutenção elétrica para os próximos anos? Obrigada, Fernando. Obrigado. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar fazer um link aqui com esse movimento que vem acontecendo de digitalização, né? Várias indústrias, né, automatizaram os seus parques, colocaram sistemas, né, em determinados setores, seja ali controle de estoque, seja na produção, seja na subestação, né? Então, e esse movimento de digitalização, ele vem com força, né? Ainda mais agora, né? Vem com força, com plataformas extremamente inteligentes, sistemas dedicados, robustos. Um ponto que eu trago é a observação do seguinte, e um cuidado. Já vi casos, tá? Dos quais a indústria, determinada indústria, tinha ali 6, 7, 8, 10 sistemas, tá? Em setores separados, dos quais um não conversava com o outro, né? E aí você tinha o quê? Você tinha a sua equipe trabalhando para o sistema. E esse movimento da digitalização, ele vem com viés muito forte de unificar tudo isso numa única plataforma que você coloque ali plugins, né, que consiga trazer aquilo tudo num único cérebro, vamos imaginar assim, e usuários diferentes.
O usuário da produção vai acessar aquele plugin que interessa a ele. O da manutenção, que interessa a ele. Entretanto, a plataforma é única. Então, sistemas que trazem plataforma única, na minha visão, faz com que o sistema trabalhe para o colaborador, fazendo com que o colaborador tenha mais tempo de usar aquilo que a máquina não tem, né? Que é a análise crítica, é a análise... porque a máquina você ensina ela através de algoritmos, né? Mas faz ele trabalhar, o sistema trabalhar para o colaborador. E ele vai ter mais tempo para pensar, para sugerir melhorias, para subir relatórios consistentes para os gestores tomarem decisão. Então, em resumo, a ferramenta tem que trabalhar para o colaborador, e não o colaborador para a ferramenta. É o cuidado que tem que ter, mas é uma onda que não tem volta. Tá? Acho que o final da sua pergunta também, da sua resposta, responde um pouco a pergunta que o Rafael Melkin fez. Essa CPFL possui monitoramento em nuvem com indicativos de vida útil do dispositivo de proteção e distribuição de energia. Hoje nós temos uma plataforma de monitoramento que monitora usinas de geração solar, monitora usinas híbridas, né? Telemetria. Temos uma série de ferramentas ali consolidadas e unificadas para poder fazer os diagnósticos. E aqui, até para não estourar um pouco do tempo, eu queria só levar mais uma pergunta, depois se você quiser até seguir com algumas considerações. Deixa eu aproveitar, nós recebemos diversas perguntas, tentamos responder aqui ao máximo possível, mas nós vamos sim passar todas essas perguntas para o Eberson e os contatos para que possam ser respondidas depois até individualmente, para... complementando aqui essa apresentação que foi tão importante hoje, falando das manutenções industriais. Mas vamos levar mais uma última pergunta, Eberson. Nos dias de hoje, o que você considera como o principal aliado para o sucesso das manutenções industriais? Ah, tá. Vamos lá, Adriana. Sem dúvida nenhuma, são os recursos tecnológicos disponíveis que nós temos. Tá? É aquilo que eu comentei, a gente não pode não olhar para isso, né? Por quê? Porque eu tenho ali ferramentas com inteligência artificial aplicada que conseguem, através de algoritmos complexos, prever uma falha em função de um desvio paramétrico de um determinado equipamento, né? Então, fazer uso das ferramentas, né, das plataformas, é essencial. Ter contratos que amparem você por um período pré-determinado para que você possa justificar, através de entregas mensuráveis, a sua gestão superior, é fundamental. Então, e todo esse trabalho tecnológico, de inteligência, e de resultado positivo para o empreendimento, para aquela determinada indústria, é muito bem visto. E você vai fortalecer um dos pilares principais, que para nós é o principal, que é garantir que o negócio funcione. Entretanto, primeiro, a segurança das pessoas. Tá ótimo. Se você quiser, bom, não vai dar tempo de responder todas, mas nós vamos organizar, como eu disse. Eberson, se você quiser fazer alguma consideração final, nossa audiência se manteve ativa, eu achei uma apresentação super valorosa aí para o mercado. Estamos recebendo aqui várias mensagens parabenizando pela sua apresentação, realmente foi uma aula. Antes do nosso encerramento, se quiser dar uma palavra final para o nosso público. Eu quero agradecer, né, a presença virtual de todos, né, de todas. Me coloco à disposição, sim, espero responder sim, aquelas que porventura não deu, tá? O nosso papel é estar perto de vocês, tá? Então, os meus contatos também. Quanto à apresentação, né, a gente pode disponibilizar, não tem problema algum, né? E, mais uma vez, agradecer nessa manhã friorenta aqui, né, que ficamos aqui com uma audiência muito boa, né?
E eu espero ter agregado, né? E colocamos à disposição para futuros contatos. Temos uma equipe de consultores espalhadas, né? Toda a área de concessão e fora da área de concessão também, tá? E agradecer, Adriana, a vocês também pela condução do evento. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Eberson, nós que agradecemos, realmente foi uma aula nessa manhã fria, como você falou, realmente tá, mas foi muito rica em conhecimento e muito valorosa aqui para a nossa comunidade da FIE, não tenha dúvida disso, e com certeza seguiremos com as próximas, né, Ju? FIE e CPFL Soluções, não tenho dúvida disso. Mais uma vez, muito obrigada pela nossa audiência também. Nos vemos na próxima, temos novidades aí nos próximos meses também. E acompanhe os nossos canais. Obrigada, uma boa tarde a todos. O que nos move vai além da energia. Nascemos do desejo de estar ainda mais próximos de nossos clientes, formando um só time com know-how para oferecer as melhores soluções em energia, que promovam maior economia, eficiência e segurança energética, sustentabilidade e competitividade. Afinal, onde tem energia, tem um jeito melhor de usar, gerar e comercializar. Inovamos sempre para garantir a economia e o desempenho que nossos clientes precisam. Somos a CPFL Soluções.